Questão 3, seção Enem. O estudo do movimento dos corpos lançados obliquamente sofreu grande impulso com a invenção dos canhões, uma vez que era necessário determinar com precisão o local onde os projéteis cairiam. O desenho a seguir representa com a linha pontilhada a trajetória de uma bala de canhão caso o campo gravitacional fosse nulo. Vamos lá. Paramos até aí, para pensar nessa linha tracejada e já pensar em lançamento oblíquo. Essa bala de canhão, ela está sofrendo um lançamento oblíquo, isso quer dizer que a velocidade inicialmente está na diagonal. Está tanto na horizontal quanto na vertical. E aí, o que eu tenho que fazer? Decompor e separar os movimentos, as componentes ortogonais. A componente horizontal do movimento e a componente vertical do movimento. Não é isso? Isso. Essa aqui vai ser a velocidade horizontal. Que eu representei com uma seta verde, e a que eu representei com uma seta laranja vai ser a velocidade vertical. E essas são as duas componentes ortogonais da velocidade diagonal. Ela vai ter que ser decomposta, não é isso? Quando ela é decomposta aqui, a velocidade vertical vai estar sob a ação da aceleração da gravidade, que é sempre vertical para baixo. Sim ou não? Sim. Isso faz com que o movimento horizontal seja que movimento? Movimento uniforme. E o movimento vertical seja um movimento uniformemente variável, sobe retardado, desce acelerado. Só que o seguinte, a questão diz que a linha pontilhada representa uma situação que não tem a gravidade. Então, a linha pontilhada vai representar somente uma situação que vai ter a velocidade na horizontal e a velocidade na vertical. Concorda? Sem a existência da gravidade. Eu deixei ela aqui no cantinho. Então, a linha pontilhada, na verdade, ela não vai estar tratando de um lançamento oblíquo, ela está tratando de uma situação hipotética que eu vou ter dois movimentos uniformes, tanto na horizontal quanto na vertical, porque nenhum deles vai ter aceleração. Sim? Sim. Legal. Então, esse aqui é o entendimento da situação das linhas, ou da linha, né? Da linha pontilhada. Legal. Continuando aqui, a trajetória de linha, analisar a figura. Então, a trajetória de linha cheia, ela representa a trajetória real, que é a trajetória que existe a ação da gravidade. Então, no caso da linha cheia, ele vai ter a velocidade horizontal do lançamento oblíquo, vai ter a velocidade vertical, e essa velocidade vertical vai estar sob a ação da gravidade. Isso faz com que o movimento vertical seja um movimento uniformemente variável e o horizontal continua sendo um movimento uniforme. Ok? Beleza? Beleza. Essa é a situação da linha cheia. Então, olha lá, ó. Continuando.
O desenho a seguir representa com uma linha pontilhada a trajetória de uma bala de canhão, caso o campo gravitacional fosse nulo. Ok. E representa com uma linha cheia a trajetória e a posição dos projéteis depois de 1, 2 e 3 segundos de lançamento. Caso não houvesse resistência do ar, ou seja, caso não houvesse resistência do ar, ele estaria sob a ação somente da força-peso e aí, consequentemente, ele estaria sob a ação da aceleração da gravidade, que foi o que a gente discutiu. As alturas H1, H2 e H3 representadas na figura têm valores respectivamente iguais a quanto? H1, H2, H3 não é a altura do lançamento relacionada ao lançamento real e nem em relação ao lançamento hipotético. Eles, na verdade, são a diferença de um alcance sem aceleração com o alcance vertical existindo aceleração. É a diferença da altura dos dois movimentos. Foi? Beleza? Beleza. E aí ele vira e fala assim, o desenho não se encontra em escala, ok? E a gente tem que tirar as respostas daí. Vamos pensar no movimento real primeiro, para a gente tentar enxergar a situação? E a gente não precisa nem pensar no alcance horizontal, porque ele só quer saber a diferença do movimento vertical. E o movimento horizontal deles vai ser exatamente o quê? O mesmo. Então, não preciso nem pensar no movimento horizontal. Apaguei ele. Vou pensar no movimento vertical, numa situação hipotética, que seria uniforme, e da situação real, que é uniformemente variável. Subindo retardado, descendo acelerado. Legal, interpretei a situação e consegui classificar o movimento. Ficou claro? Ficou. O que a gente faz agora, então? Agora desenha os gráficos. Perfeito. Qual gráfico? Velocidade por tempo. Por tempo. Perfeito. Vai ficando uma lavagem cerebral, né? A ideia é ficar repetindo e repetir mesmo para vocês memorizarem. Não tem jeito. Algumas coisas na nossa vida é memorização. O do movimento hipotético, como vai ser um movimento uniforme, graficamente ele vai ficar com uma função constante. Assim. Nossa Senhora. Não é isso? Isso. E aí, ele está subindo. Com um segundo, ele andou 1/3 da distância. Cada 1 segundo ele vai andar 1/3 da distância. Concorda? Concordo. Porque o tempo total do movimento, a gente tinha que enxergar isso na figura. Ele é de 3 segundos. Então, é um movimento que, hipoteticamente, se não tivesse aceleração, a velocidade seria constante. Então, quer dizer que a cada intervalo de tempo ele vai percorrer sempre a mesma distância. Então, eu tenho que ver aqui qual é a velocidade dela, descobrir qual é essa velocidade inicial vertical do corpo, para saber quanto que ele está andando a cada segundo. Não consigo enxergar nessa situação, mas aqui é basicamente isso. Foi? O gráfico do movimento vertical, ele vai ficar assim, ó. Concorda? Concordo. Essa velocidade aqui é a velocidade inicial, é a mesma que a velocidade hipotética lá em cima. Sim ou não? Do que essa aqui, ó. Sim.
Só que essa condição hipotética ela se mantém o tempo todo. E na condição real ela retarda até parar, onde ele cruza ali o eixo X, né? Até parar e depois inverte o sentido do movimento. Que tempo é esse? Que eu coloquei um coraçãozinho aqui. É o tempo total dividido por 2? O tempo total dividido por 2. Que está considerando que o tanto que a bola subiu foi o tanto que ela desceu, que ele mostra um desenho de um nível horizontal certinho, né? Onde a bola foi lançada. E o tempo total foi 3 segundos. Então aqui é 3 meios de segundo, né? Ou 1,5 segundos. Enquanto o tempo total é de 3 segundos. Beleza? Sim. Legal. O que mais que eu sei desse gráfico? Aceleração. Que é igual a quanto? Em módulo 10. Como é uma inclinação decrescente, né? A representação gráfica, ela vai valer menos 10. Não é isso? Isso. Legal. De onde que eu tiro as informações? Da inclinação E da área. e da área. Vamos lá pela inclinação primeiro? Pela inclinação, fazendo rapidão. Menos 10 é igual variação de y, 0 menos v, que é menos v. Isso tudo dividido pela variação de x, 3,5 menos 0. 3,5, vou colocar 1,5 aqui já de cara. Pode ser? Passa 1,5 para o outro lado multiplicando, vai dar menos 15. Menos 15 é igual a menos v. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que v é igual a 15 metros por segundo. Você chegou a tentar fazer esse raciocínio? Sim, até aí eu também tinha feito. Então aqui você bobeou. Pouca coisa. Vamos lá primeiro. Se a velocidade é 15 metros por segundo, na situação hipotética, após 1 segundo, ele vai ter andado quanto? 15 metros. E mais 1 segundo, ele andou mais quanto? Mais 15. Então, quer dizer que na condição hipotética, no tempo de 1 segundo, essa altura máxima que ele atingia aqui era quanto? 15. No tempo de 2 segundos era quanto? 30. 30. Porque era um movimento uniforme, né? Esse mesmo mantinha a intensidade do movimento. E aqui é quanto? 45. O H3 eu já achei. Sim ou não? Sim. O H3 eu já achei. Que é quanto? 45. 45. Porque no tempo 3, a bolinha voltou lá para o chão. Não, não é? Ela aqui. Lá no chão. Foi quando terminou o lançamento real. Então, se a bolinha está lá no chão, a diferença da altura dos dois vai ser a altura do movimento hipotético, 45. Então, o H3 eu já eliminava, sabendo o H3 eu já eliminava a D, a C e a A. Massa? Sim. O que eu preciso saber agora? Qual é a distância? Vou apagar esse V aqui e vou colocar 15, que a gente já sabe ele. O que a gente precisa saber? A distância que ele tem no tempo
de 1 segundo. Tá mais para cá, assim, sei lá. Tá fora de escala. 1 segundo. Eu não tenho que saber a distância que ele atingiu com 1 segundo e meio, né? Eu tenho que saber com 1 segundo. Em qual altura que ele está? Com 2 segundos. E do 3 eu já achei. Eu tenho que achar essa altura no tempo de 1 segundo e no tempo de 2 segundos. Foi? Foi. Como é que eu vou achar a altura que ele percorreu no tempo de 1 segundo? Eu vou calcular a área do gráfico, que está entre a função e o eixo x até o tempo de 1 segundo. Eu vou ter que calcular essa área. Beleza? Aham. Pergunto para você, que área que é essa? Um trapézio, não é? 4 lados, Sim. sendo só 2 lados paralelos. Ele é um trapézio. Como é que eu vou calcular a área desse trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior você sabe, já está aqui, 15. A altura você sabe que é 1. E a base menor? Quanto que vale essa base menor do trapézio? Ela vale a velocidade que o corpo vai estar após É o que a gente quer saber. 1 segundo. É a velocidade aqui quando ele passou depois de um tempo de 1 segundo. Não é isso? Isso. A gravidade não é de 10 metros por segundo ao quadrado? O que isso quer dizer? Que ela vai variar a velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo que passar. Se ela está retardando o movimento e a velocidade inicial era 15, com o passar de 1 segundo a velocidade passa para quanto? 5. Sim ou não? Sim. E passar mais 1 segundo? Ela varia mais 10, vai até lá para mais 5. Não é isso? Menos 5, né? Mais 1 segundo, ela varia para mais 10. Ela vai variando sempre de 10 em 10 a cada segundo. Então, a área para descobrir essa distância que percorreu verticalmente, que eu vou chamar de... Eu não posso chamar de H1, né? Vou chamar de D1. Pode ser? Distância que percorreu Pode. verticalmente nesse tempo de 1 segundo. Ele vai ser igual base maior, que é 15, mais base menor, que é 5, vezes a altura, que é 1, isso tudo dividido por 2. 15 mais 5, 20. Vezes 1, 20. Dividido por 2, 10. O que eu descobri? Que D1 é igual a 10 metros. Legal? O que é D1? É essa distância aqui, ó. Do ponto que está o objeto no lançamento real até o solo. Essa distância é 10. E do hipotético é quanto? No tempo de 1 segundo. Do movimento hipotético. 15. 15. Qual que é a diferença? 5. Então H1 é quanto? 5. Na tua questão. Foi? Foi. Agora entendi também essa. Agora, para eu achar o tempo de 2 segundos, eu vou parar por aqui, mas para eu achar, o que eu teria que fazer? Achar o quanto que ele subiu total, aí eu teria que calcular a área do gráfico todo positivo, concorda? Esse aqui. Aí eu vou saber o quanto que ele subiu nos primeiros 1,5 segundos.
Depois eu calcular o quanto que ele desceu em meio segundo. Aí eu vou saber o quanto que vai ser a altura real no tempo de 2 segundos do movimento real. Aí eu sei que a hipotética é 30, eu faço a diferença e vou achar que na verdade vai ser 20 aí, tá? Beleza? Beleza, muito obrigada, viu? Show de bola. Espero que tenha entendido mesmo. Com quadro fica mais Ah, fácil entendi. planar, né? Fica mesmo. Hã? Fica mesmo. Com quadro fica mais visual. Mas descer agora ia ser complicado para mim, mas eu acho que deu para entender, deu para compreender. Não, deu para entender direitinho. Tenta depois fazer